Boa noite, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves. Estamos começando mais um momento do Pensar e Refletir. Esse mês estamos lendo e estudando um pouco sobre o Evangelho de Lucas. Hoje nós chegamos ao capítulo 5 da nossa leitura e reflexão. Então você que tem uma Bíblia, você que pode pegar uma Bíblia ou acessar a Bíblia pelo seu smartphone ou tablet, vamos ler comigo Evangelho de Lucas, do capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Verso 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O capítulo 5 de Lucas, ele continua dando desenvolvimento a uma série de passagens, né, que tentam mostrar a autoridade de Jesus como Messias, como Cristo. Começa por volta do capítulo 4, né, do verso 31, e se estende até por volta do capítulo 9. Esse momento onde você vê os movimentos de Jesus e você vai perceber que há uma concentração no ministério dele nessa região norte de Israel, a região da Galileia. Quando nós lemos aqui, o texto começa dizendo que Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou seja, esse mar era o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, né? Então ele estava naquela região. Então você vai perceber que todo esse cenário aqui que nós vamos lendo nos próximos capítulos está ali naquela região ali da Galileia. Exatamente para mostrar como o ministério de Jesus esteve centralizado em ministrar, em alcançar, em falar ao coração de pessoas que eram rejeitadas pela elite religiosa do seu tempo, né? Então você percebe que o trabalho de Jesus é um trabalho muito com as pessoas que estão à margem da sociedade. E Lucas ele faz essa apresentação exatamente com esses 2 motivos. O primeiro, para falar da preocupação de Jesus com os desfavorecidos, sendo que a preocupação com o que sofre, a preocupação com aquele que está sendo marginalizado, ela é uma preocupação central, é um dos temas centrais na agenda de Deus. Então você percebe exatamente esse movimento aqui se expressando de uma forma muito clara no texto. E aí um segundo motivo, vamos dizer assim, por trás disso tudo também, por essa região aqui ser uma região que havia uma concentração muito grande de estrangeiros
de não-judeus. Então Lucas também se utiliza, usa nesses próximos capítulos aqui, ele se utiliza muito em mostrar Jesus exercendo seu ministério nessa região da Galileia, Cafarnaum, exatamente para mostrar que o reino de Deus não é exclusividade de um grupo étnico, não é exclusividade de um povo. No caso, não é exclusividade dos judeus ou da comunidade de Israel, mas que Jesus ele veio para todos os povos. Lucas ele traduz bem o conceito, né, de universalidade que também está presente nos escritos de Paulo, de uma salvação universal, de uma salvação que alcança homens de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Porque Paulo ele fala muito sobre isso em suas cartas. E você percebe essa influência, né, do pensamento paulino, da teologia de Paulo, presente na mente de Lucas. Da mesma forma que Paulo ele enxerga Jesus de uma perspectiva universal, de uma perspectiva que Jesus ele veio salvar a todos os homens que creem no seu nome, Lucas também expressa essa influência no evangelho que leva o seu nome, né? Que leva o seu nome como autor. Então, por isso você vai ver muito nesses próximos capítulos essa concentração de Jesus na região da Galileia, por ser uma região de pessoas desfavorecidas, por ser uma região de pessoas pobres, por ser uma região de pessoas excluídas, mostrando que o reino de Deus ele vem primeiramente ao encontro dessas pessoas que estão vivendo essas fragilidades, vivendo essa dimensão de desamparo, vivendo essa dimensão de descaso, vivendo essa dimensão de isolamento. Em segundo lugar, exatamente para mostrar esse caráter universal do Evangelho, do Reino de Deus, que é o Reino de Deus que se manifesta nesse mundo para alcançar todos os homens, ok? Então, o texto começa dizendo que Jesus estava próximo, né, do lago da Galileia. E o que aconteceu? As pessoas, elas viviam o quê? Cercando Jesus, né? A gente já viu isso no último encontro, no finalzinho do capítulo 4, que esse é o momento do ministério de Jesus, onde ele está muito cercado por pessoas, né? Esse é o momento do ministério de Jesus, onde as pessoas elas estão ali cercando por todos os lados, onde as pessoas estão ali conhecendo, né, a Jesus. Lembre-se que a fama de Jesus está percorrendo todas aquelas cidades. A fama de um homem que cura, de um homem que liberta pessoas de demônios. Então isso fez com que as cidades se movimentassem. Pessoas até de cidades vizinhas vinham ao encontro de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, mas principalmente, né, para ver os sinais que ele realizava, para ver os milagres que ele realizava. E o verso 2 diz que então ele percebe que à beira do lago havia 2 barcos, que os pescadores haviam deixado, né? Porque naquele momento eles estavam lavando as redes, ou seja, essa cena então se dá muito provavelmente no período da manhã, na parte da manhã. E aí, o que Jesus faz? Jesus ele entra em um dos barcos, ali, à beira do lago, para criar o quê? Uma distância para com aquele grupo de pessoas que estava ali, para que pudesse o quê? Ouvir os seus ensinos, né? Então ele se distanciou um pouco, ficou dentro do barco ensinando, né? O barco estava ali, à beira do lago, e as pessoas ali sentadas, né? Muito provavelmente sentadas, ouvindo a mensagem. Lembrando até que, por que Jesus também faz isso? Até por uma questão de acústica, né? Por duas questões, né? Os mestres
Os rabinos judeus, eles sempre ensinavam sentados, eles sempre davam uma distância, né, para que os alunos pudessem visualizá-lo, para que os alunos pudessem enxergá-lo, para que os alunos, né, os discípulos pudessem ouvi-lo. Então, você percebe em Jesus hábitos, costumes muito comuns dos próprios professores judeus, né, da maneira de ensinar dos mestres judeus. E esses detalhes, eles são muito importantes quando nós estamos lendo os evangelhos. Por quê? Porque isso traz um brilho no nosso entendimento, para que a gente possa ter o quê? Uma percepção mais clara da pessoa de Jesus, né? Daquilo que os pesquisadores costumeiramente chamam de Jesus histórico. Então, para que a gente possa entender o homem Jesus, o Jesus histórico, é muito importante a gente se ater a esses pequenos detalhes da vida de Jesus, sendo que os evangelhos são biografias muito sucintas, muito resumidas. Então, todos os pequenos detalhes fazem grande diferença e na nossa leitura acaba complementando, acaba nos dando uma visão mais clara. Então o verso 3 diz que ele entrou em um dos barcos, e exatamente o que pertencia a Simão. Pediu que o afastasse um pouco da praia, sentou-se, e do barco ensinava o povo. Você vê que ele está ensinando sentado. Da mesma forma, quando nós lemos lá a cena da sinagoga, lá em Lucas capítulo 4, verso 16, onde diz: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu, encontrou a passagem, né, que estava escrito o texto de Isaías 61, e aí o verso 20 diz o que? Ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. E aí ele começou a ensinar. Então você vê que Jesus, ele a exemplo, né, dos rabinos, dos mestres judeus dos seus dias, ele ensina sentado. E as pessoas estão ali, cercando ali uma grande multidão. E terminado de ensinar, terminado de falar à multidão, Jesus ele chama Simão e o convida a ir voltar a pescar. E é interessante que o texto diz que quando Jesus chegou, estava ali e pediu um dos barcos, Lucas registra que eles estavam lavando as redes, ou seja, eles haviam passado a noite pescando, a madrugada pescando, era de manhã então, e eles estavam lavando as redes, ou seja, eles estavam indo guardar as redes, guardar os barcos, indo para suas casas descansarem, para depois tentarem novamente. Possivelmente, uma noite frustrada, porque o desenrolar da cena, da história aqui, nos fala exatamente isso, né? Simão, ele responde quando Jesus fala para voltar novamente para o mar, para pescar. Ele fala que eles já haviam pescado a noite inteira, o verso 5 fala isso, né? E que eles não haviam pegado nada. Então, eles estavam num fim de turno, após um fim de turno, um fim de trabalho, onde eles passaram a noite se esforçando, trabalhando, pescando, onde não obtiveram resultados, e eles estavam cansados, eles estavam exaustos, havia sido uma noite improdutiva, então eles estavam cercados por um certo sentimento de frustração. E mediante todas essas coisas, Jesus, sabendo disso, né? Sabendo que eles haviam pescado, sabendo que provavelmente Jesus observou e viu que as redes estavam vazias, Jesus os convida novamente a voltar para o mar. E quando a gente pensa um pouquinho sobre isso, nós podemos pensar um pouco sobre as nossas frustrações, que muitas vezes são resultados de inúmeras situações desfavoráveis,
de inúmeras situações que fracassaram em nossa vida, de inúmeras situações que nos marcaram de forma dolorosa. Quantas vezes, em algum momento da nossa vida, em algum aspecto, algum projeto, nós nos esforçamos, talvez buscamos ter dado o melhor da gente para fazer uma determinada coisa, para realizar um determinado projeto, para concluir alguma coisa em nossas vidas. E, infelizmente, aquilo que planejamos, aquilo que trabalhamos, aquilo onde nos esforçamos, deu errado, falhou, não aconteceu. E aí, certamente, como nós nos sentimos? Nós, primeiramente, somos tomados por um sentimento de frustração, um sentimento de derrota, um sentimento de desânimo. Algumas pessoas nascem uma angústia latente. Aí passamos a sermos tomados pelo desânimo, pela apatia, né? Onde já não temos vontade mais de fazer nada, ou começamos a empurrar a vida com a barriga, né? E o que isso vai fazendo? Vai fazendo também com que surjam sentimentos como medo. Porque uma vez que você passou por uma situação ruim, passou por uma situação dolorosa, passou por uma situação de frustração, além do cansaço, além do desânimo, além da apatia, vem também o medo, ou seja, você não tem coragem mais de arriscar fazer exatamente aquilo que deu errado, ou voltar a enfrentar algum tipo de desafio. Tem pessoas que já se machucaram tanto na vida que elas não têm coragem de arriscar mais nada, que elas não têm coragem de tomar mais nenhuma iniciativa, que elas ficam no lugar onde elas estão, ainda que o lugar, o momento, a situação que ela possa estar vivendo não seja confortável, ela se agarra nisso, ela fica presa a isso, ela prefere não arriscar, não ter de correr riscos, não ter de enfrentar desafios, do que sair do seu lugar, ainda que seja um lugar que não é bom. Isso caracteriza uma chamada zona de conforto. E nem todas as zonas de conforto são exatamente lugares que estamos felizes ou situações que estamos felizes. Não, muitas vezes estamos descontentes. A zona de conforto, ela não quer dizer que aquele lugar é aconchegante, que aquela situação é aconchegante. Às vezes, as zonas de conforto elas acontecem, elas se dão em nossa vida porque nós não queremos mais lutar, nós não queremos mais arriscar nada, nós não queremos mais ir para cima de nada, a gente não quer mais enfrentar. Então, mesmo que seja uma situação ruim, mas é um ruim suportável. É um ruim que dá para carregar, dá para conviver. Mesmo sabendo que poderia se tomar uma iniciativa para viver o melhor, para ser feliz. Mas o medo se torna esse fator limitante na consciência. E o que acontece? Jesus os convida novamente para voltar para o lugar da sua frustração, para novamente lidar com aquela situação que trouxe a ele sentimento de fracasso, de desespero, trouxe a eles aquele sentimento de perda. Tudo bem, eles teriam que voltar a trabalhar, mas deixa eles primeiro assimilarem, né? Aquela noite ruim, aquele momento ruim, porque normalmente nós, quando passamos por experiências ruins, nós levamos tempo para assimilar, para aceitar, para aprender a lidar. Algumas pessoas nem conseguem aceitar, nem conseguem lidar com essas situações e acabam adoecendo psicologicamente, né? E Jesus os convida. E o Pedro ele responde, né,
porque eles já haviam feito aquilo a noite inteira, mas ele coloca uma ressalva, ele diz assim, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. E o que acontece? Talvez aqui há uma nota no texto que talvez faça toda a diferença entre o Pedro que voltou com resultados negativos, do Pedro que agora iria viver uma experiência abençoadora, uma experiência de sucesso e de realização. Então, talvez aqui, né, e é essa reflexão que eu quero deixar para a gente nessa noite, entre os nossos fracassos, entre as nossas derrotas, as nossas aparentes derrotas, e entre uma situação de sucesso, de realização, de virada de chave, de mudança de vida, dois fatores estão inclusos. O primeiro deles é a capacidade de superarmos a dor, é a capacidade de superarmos os nossos medos, de não desistirmos. Talvez uma palavra seja resiliência, talvez essa seja uma palavra-chave cabível aqui. Essa capacidade de resistir, essa capacidade de não desistir, essa capacidade de não abandonar. Pedro ele disse, tá ok, nós fracassamos, nós tivemos um insucesso muito grande, mas como o Senhor está falando, nós vamos lá de novo. Como é o Senhor que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então você percebe, o primeiro ponto é essa capacidade de continuar perseverando, essa capacidade de persistir. É uma desistência, mas que não é uma desistência total. Agora, qual é o grande elemento nesses dois momentos? Eu vou deixar por último. O fator principal de tudo isso eu vou deixar por último. Mas entre os nossos fracassos e os nossos acertos estão essa questão de o quanto nós estamos dispostos a não desistir, a não retroceder, a continuar trabalhando, a continuar caminhando, a continuar fazendo, mesmo quando as coisas elas não estão acontecendo da maneira que nós esperamos. Porque nós temos uma grande dificuldade de lidar com o tempo. E o sucesso, as realizações na vida demandam tempo. E nós vivemos numa sociedade marcada pela tirania do urgente, que todas as coisas elas precisam acontecer no agora. Tudo tem que acontecer rápido, tudo tem que acontecer dentro do meu planejamento. E o meu planejamento normalmente é um planejamento a curto prazo. Não, nós precisamos aprender a caminhar a longo prazo, a trabalhar esperando resultados a longo prazo. E o a longo prazo demora. Entre o nosso fracasso e o nosso sucesso está a nossa capacidade de perseverar, de resistir, de continuar trabalhando, mesmo quando as coisas elas não são favoráveis ou os resultados estão muito abaixo do que nós esperamos. Segundo, Jesus ele disse para eles assim: vá para onde as águas são mais profundas.
Talvez o que Jesus possa ser, e essa é uma conjectura minha, que Jesus ficou observando a pesca deles. Me parece que ele percebe que eles não foram para o ponto, eles não chegaram no lugar que precisava chegar. Eles não chegaram, eles foram até um limite, talvez o limite do que lhes era conhecido, o limite do que eles aceitavam, o limite que não colocava eles em risco, ou o limite que talvez na cabeça deles era o que funcionava, que as crenças deles permitiam. Mas Jesus os desafia a ir para onde as águas são mais profundas. Talvez ir para onde as águas são mais profundas é ir aonde os outros não vão normalmente, onde as pessoas não conseguem chegar normalmente, onde elas desistem antes de chegar. Jesus os desafia a ir para o lugar que talvez ninguém quer ir, a fazer o que ninguém quer fazer, a lidar com uma situação que ninguém quer lidar. E isso vai demandar uma capacidade de nós sermos flexíveis, né? Não basta apenas sermos perseverantes, sermos resistentes, não basta apenas termos aquela coragem que nos impulsiona, mas precisamos ser flexíveis, precisamos começar a também ter uma visão mais analítica das coisas. Jesus tratou a situação do fracasso deles por um viés analítico. Ele analisou que provavelmente o lugar onde eles foram lançar as redes, não era o lugar ideal para pescar. E aí talvez você fale, mas eles eram profissionais, eles sabiam aonde davam peixes, eles tinham o feeling da coisa, eles estavam acostumados àquilo, eles estavam fazendo aquilo a vida toda. Pois bem, o estar acostumado a fazer alguma coisa gera em nós muitas vezes hábitos mentais, que nós nos agarramos a esses hábitos. E qual é a grande questão? Às vezes nós desenvolvemos determinados hábitos mentais e nós nos agarramos a esses hábitos e a gente sempre vai fazer as coisas impulsionados, meio que movidos, e até mesmo, em alguns casos, algumas coisas são mecânicas. Eu brinco com algumas pessoas, né, que estão aprendendo a dirigir, porque eu já dirijo há algum tempo, e eu falo que dirigir para mim é algo praticamente, quase que uma habilidade que já passa do meu consciente. Eu não preciso estar tão atento, não preciso para fazer os movimentos. É uma mecânica que já existe naturalmente, já se tornou parte do meu movimento natural. Então os hábitos, eles têm esse poder. Os hábitos nos colocam em situações muito corriqueiras. E talvez o que aconteceu com eles foi exatamente isso. Eles tinham um hábito, aqui dá peixe, aqui dá peixe, aqui dá peixe, aqui a gente pesca, aqui a gente já teve resultado, aqui a gente já teve, aqui a gente já fez, aqui a gente já fez. Como a gente já fez aqui, a gente sabe que aqui tem. Lá, a gente não fez, mas também não precisa fazer, porque aqui já nos deu resultado. Nós já temos resultado dentro daquilo que está programado, dentro daquilo que já está dentro da nossa perspectiva, dentro daquilo que a gente já conhece. Aí no dia que aquilo não deu resultado, eles não tiveram a flexibilidade para mudar. Eles não tiveram a flexibilidade para mudar a estratégia. Eles não tiveram flexibilidade para ter uma visão um pouco mais profunda, um pouco mais analítica da situação. Eles não tiveram, com isso também não tiveram o poder de arriscar, o poder de ir para cima, de mudar aquela situação. Então o que Jesus mostra para eles?
que muitas vezes, por mais que nós estejamos acostumados, enxergando as coisas por alguns viés, nós já criamos uma determinada visão acerca da vida, nós já criamos uma visão acerca de Deus, nós já criamos uma visão acerca de trabalho, nós já criamos uma visão acerca de finanças, nós já criamos visões, né? Nós já construímos uma cosmovisão, uma visão da vida pré-definida. E que qualquer coisa que não se encaixe dentro dessa visão que a gente já tem da vida, não nos serve, não é cabível. Se não der certo dentro de toda essa gama de fatores que eu tenho construído na minha cabeça, não vai dar certo mais de jeito nenhum. E Jesus mostra que não é assim, que há sempre a possibilidade de se viver uma grande mudança. Mas para isso, nós precisamos estar abertos para o novo. Para isso, não basta apenas sermos pessoas perseverantes, não basta apenas sermos pessoas corajosas, mas nós precisamos ser pessoas maleáveis, flexíveis, que quando algo não estiver mais dando certo, a gente consiga ser suficientemente moldável, flexível para mudar algumas coisas. E suficientemente sábios para considerar mudanças, para considerar olhar para outros horizontes, para considerar experimentar situações que você ainda não experimentou. E por que Jesus ensina isso para eles? Jesus não quer ensiná-los apenas sobre um milagre da provisão divina, sobre um milagre que Deus cuida da gente, sobre um milagre que Deus provê sobre as suas necessidades. Ele usa outros momentos para ensinar essas coisas. Mas Jesus ele quer ensinar aqui algo sobre a própria fé deles, sobre a própria fé daquele povo, daquela comunidade, que eles haviam aprendido a enxergar Deus a partir das regras da lei, da instituição religiosa do judaísmo. Eles haviam aprendido a enxergar Deus e a relação com Deus a partir daquilo que foi escrito por Moisés, daquilo que foi escrito pelos profetas, daquilo que foram escritos depois no período do exílio, no período pós-exílico, né? Na época do judaísmo no Segundo Templo, ou seja, as teologias produzidas pelos rabinos, pelos mestres. Então eles se relacionavam com Deus a partir de toda aquela gama de instrução, a partir de toda aquela gama de tradição que eles haviam recebido. E aí Jesus quis mostrar para eles que Deus está para além das nossas construções, que Deus está sempre para além daquilo que nós imaginamos, de que qualquer coisa que eu possa imaginar e definir como sendo um movimento de Deus, eu não posso dizer que isso é definitivo e que todas as coisas vão acontecer naqueles termos. Não, Deus é livre, é independente. Aliás, é o único ser no universo que é independente. Ele é independente porque ele é autoexistente. Todo o restante da criação é dependente, todo o restante da criação no universo está condicionado a alguma coisa, a algum fator. Tudo passou a existir a partir de um ponto, de uma premissa. Ou seja, se tudo passa a existir de um ponto, tem um ponto de partida, tem um start, então há uma relação de dependência com aquele que apertou o botão, vamos dizer assim, aquele que deu start, que deu início. Mas Deus não, Deus é autoexistente, ele não teve algo ou alguém a ter que se submeter para que pudesse existir, ele não está condicionado a nada nem a ninguém. Então ele é o único ser no universo, é o único ser na realidade que é livre, que é independente e que pode agir como bem entender. E então com esse momento aqui, ele de certa forma ele quer mostrar que
a nossa relação com Deus, ela pode existir em níveis muito mais profundos. As águas que Jesus convida, as águas mais profundas que Jesus convida eles a lançarem as redes, implicava em eles agirem diante de uma situação que eles não estavam mais acostumados a agir, que eles não estavam, que não estava para além do campo de visão deles, ou seja, Jesus os incita, Jesus provoca eles a olhar um pouco mais além do que a realidade que eles conheciam. Isso já é um fato muito presente nesse texto. Mas um outro fato também presente é mostrar por meio disso que na nossa relação com Deus há níveis muito mais profundos e que o que eles entendiam sobre Deus, o que eles entendiam dentro da religião judaica sobre Deus, era ainda algo limitado. Por isso, em outros momentos, o próprio Jesus fala o quê? Que ele veio trazer vinho novo e para que esse vinho novo pudesse ser experimentado, pudesse ser absorvido, era necessário odres novos. Ou seja, o odre velho, que simbolizava a velha instituição, a instituição judaica, não seria capaz de comportar aquilo que Jesus estava ensinando. Não cabia dentro do judaísmo e não cabe dentro de sistema religioso nenhum. Porque aquilo que Jesus vem trazer está para além, porque ele vem revelar um Deus que está muito para além daquilo que nós ou daquilo que os homens podem construir. Então essa lição ela é uma lição muito, muito vívida, muito profunda, muito real. Jesus chama eles para irem para as águas mais profundas. Ou seja, o próprio Jesus avaliou que aquela situação, que o modo como eles haviam ido trabalhar naquela noite, eles estavam ainda beirando muito comum, eles estavam ainda dentro dos limites do que eles conheciam. E por que Pedro vai? Por que Pedro aceita esse desafio? Porque agora Jesus os desafiou. Jesus os desafiou. Por que Pedro aceita? E esse é o ponto central de tudo que eu estou falando aqui. Ele diz o quê? No verso 5, ele explica toda a situação que eles já haviam experimentado, né? Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Ou seja, Pedro ele teve a disponibilidade de enxergar em Jesus o mestre, aquele que tinha o poder de conduzir a vida dele, de conduzir o grupo dele. Pedro viu em Jesus aquele que poderia levá-lo a realizar algo que nem ele mesmo seria capaz de, naquele momento, acreditar que seria possível. Ele confiou em Jesus. E isso é fé. Pedro, ele não via, até aquele presente momento, ele não via os peixes, ele não tinha entrado no barco, ele não tinha se lançado ao mar, ele não tinha pescado nada, mas ele acreditou que as palavras de Jesus, a direção de Jesus, seriam suficientemente poderosas para mudar aquele quadro. Então, o que nos tira do fracasso para o sucesso está atrelado a dois fatores, que é a capacidade de perseverar, a capacidade de persistir, a capacidade de aguentar, de não desistir, de não retroceder, mas também a capacidade de nos lançar em desafios, fazer o que ninguém quer fazer, ir aonde ninguém quer ir, viver de uma maneira criativa, olhar para um lado que ninguém olha,
e se mover na direção desse lado que ninguém olha. Às vezes está todo mundo indo numa direção e todo mundo está fazendo as mesmas coisas e as mesmas coisas elas estão sendo feitas, os recursos já estão sendo absorvidos e existe toda uma outra realidade inexplorada ali. E às vezes o que fará a diferença, na maior parte das vezes o que fará a diferença é olhar na direção aonde os outros não estão olhando. E ir, né? E ir. Então esses dois critérios faz com que o Pedro, que juntamente com os seus amigos que fracassaram numa noite, à noite, durante um dia sejam bem-sucedidos no outro. Porém, a base de tudo isso, o que molda tudo isso, e aí eu acho que esse é o principal, de fato é o principal, é ouvir as palavras de Jesus, confiar em Jesus. Nós precisamos colocar a nossa confiança e a nossa dependência no Senhor. Nós precisamos fazer do Senhor o centro da nossa vida e dizer que Jesus é o Senhor, dizer que Jesus é o nosso Salvador, não é somente reconhecermos o que Ele fez por nós, mas tomarmos uma iniciativa em ouvir a sua voz, em aprender dele, em deixar que ele conduza as nossas vidas. Esse texto aqui, por si só, ele já é poderoso para mudar muito das nossas perspectivas acerca de qualquer coisa que nós possamos estar vivendo. Jesus, ele ensina uma lição prática e por trás da lição prática existe uma outra lição que ela está, vamos dizer, escondida, né? Existe uma lição prática, a lição prática está em Pedro ouvir, em Pedro obedecer a direção que lhe foi dada. O resultado de ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus é viver a promessa, o cumprimento da palavra, é viver a provisão, é viver mudanças. Essa é a lição prática desse texto. Mas esse texto ele nos chama a repensar os nossos valores, como enxergamos a vida, como enxergamos a nós mesmos, como enxergamos a realidade, como nós enxergamos o próprio Deus, né? E o resultado foi essa grande pesca, né? A chamada pesca maravilhosa. E aqui é o momento onde Jesus ele começa a recrutar, né? Pelo menos no Evangelho de Lucas, é o momento que ele começa a recrutar os seus primeiros discípulos. Ele termina, né, dizendo, né, para o verso 8 diz: quando Simão Pedro viu tudo isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então ele reconhece em Jesus algo sobrenatural, ele reconhece em Jesus algo para além do comum. Ele fica espantado. E aí o verso 9 diz: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos. Veja só, eles estavam assustados com a pesca que haviam feito. Porque assim, há poucas horas eles haviam voltado da pesca, de uma noite de pesca sem resultados. Encostaram seus barcos, estavam lavando as suas redes, estavam indo para casa sem a provisão, com um baita prejuízo, já que eles viviam disso. E poucas horas depois, eles estavam vivendo um momento único na vida deles, por ouvir uma palavra, por seguir uma direção. E aí Jesus diz a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Então uma terceira lição dentro do nosso texto. Tudo isso Jesus fez não por causa do peixe, mas Jesus fez por causa do Pedro, por causa do João, por causa do Tiago, por causa daqueles que iriam se tornar os seus discípulos. Jesus realizou aquilo não para que eles pescassem, né? Na verdade, eles pescaram os peixes
e Jesus os pescou para o reino de Deus. Jesus os pescou para a missão com aquilo. Então você vê claramente que os milagres e sinais de Jesus visam sempre nos aproximar de Deus, nos trazer mais perto para essa realidade da presença de Deus. E aqui, não somente para isso, mas também para fazer deles os seus futuros discípulos, seus futuros enviados, seus futuros apóstolos. Então, você pode ver que Jesus ele age de uma forma estratégica. Ele sabia que aqueles homens não poderiam reconhecer em Jesus a autoridade que Jesus precisava que eles reconhecessem se eles não vissem um sinal claro, nítido e notório. Então Jesus ele produz esse sinal, ele realiza esse sinal para que o coração daqueles homens se volte para ele. Que nessa noite você também possa experimentar sinais de Deus em sua vida e que esses sinais possam não só te aproximar cada vez mais do Senhor, mas que esses sinais te levem a ser pescados pelo próprio Senhor, para que você possa viver e servir no seu reino. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, nós te bendizemos por esse momento, Senhor. Peço pela vida desse teu filho, dessa tua filha, que está assistindo ou que irá assistir essa live, que a tua graça, Senhor, possa alcançar cada coração, que possamos aprender, ó Pai, com esta realidade da tua palavra, que o teu Espírito possa nos instruir, nos ensinar, nos conduzir, ó Pai, a olharmos para caminhos novos, a enxergarmos tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a enxergar, e que muitas vezes as nossas crenças, as nossas limitações, os nossos medos, até mesmo o nosso cansaço, a nossa frustração, nos impede de olhar, de enxergar, nos impede de nos movermos na direção daquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida e através das nossas vidas. Senhor, mas que os teus filhos possam ser soprados pelo Senhor, ó Pai, desatados pelo Senhor nessa noite, e que possam ter uma experiência, ó Pai, uma experiência viva da tua presença, Senhor, do teu agir. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até mais.